Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Águia Empreendedora. Aqui você aprende como seus comportamentos refletem no seu negócio. Não tem um negócio ainda? Não faz mal, então fica aí porque a informação vai ser útil para você também. Meu nome é Jussiane Araújo, sou treinadora comportamental e coach e o tema de hoje é Meu Comportamento, Meu Negócio. Esse vídeo é para te mostrar que rumos um negócio pode levar a partir dos comportamentos de um empreendedor. Então, é para você que quer aprender como evoluir, a identificar aspectos que estejam limitando o seu crescimento e o crescimento do seu negócio. Porque senão, como você vai desenvolver uma mentalidade de águia empreendedora dessa forma? É realmente olhando para dentro, encarando seus processos e percebendo o que você precisa fazer para mudar. Então, esse vídeo não é sobre alguma teoria que eu li, é algo que eu estudei, mas eu vim trazer para vocês vivências, coisas que realmente eu vivi, na minha pele. Será que você já passou por algum desses perrengues que eu vou contar aqui? Então, vou falar de uma empresa onde eu fui a gerente e ela tinha como proprietários um casal, então um marido e a esposa. E a esposa gostava de gastar muito dinheiro. Então, ela usava a conta da empresa como se fosse sua conta pessoal. E o marido vinha atrás de mim, cadê o dinheiro? Pois o dinheiro estava com a mulher dele, né? Porque ela já tinha sacado, já tinha gastado, já tinha feito o que ela queria. Enfim, o problema é que isso começou a impactar nos funcionários, na administração da empresa, porque estava faltando dinheiro para pagar os colaboradores, dinheiro para imposto, dinheiro para as contas fixas como água e luz. Eu ficava assim com um receio quando eu escutava um carro chegando assim, um carro tipo uma caminhonete mais pesado, porque eu ficava com medo que iam cortar a luz, que iam cortar a água, porque sabe aquele negócio de ficar assim pagando conta só na época que tá para corte? Era isso que acontecia dentro da empresa. Tá? Às vezes não era pago funcionário, mas estava agendando tosa do cachorro no telefone, na frente de todo mundo. E os funcionários querendo dinheiro, e aí o dinheiro sendo enviado para outros fundos, outras coisas que não o pagamento deles. E isso vai detonando a tua equipe. Isso vai pulverizando aí os teus processos. De que forma você vai ter a confiança das pessoas que trabalham contigo? Se você não honra com os compromissos que você tem com eles. Então, sabe, eu enquanto gerente, eu consegui articular muitas coisas com os colaboradores porque eles acreditavam na minha palavra. E o empreendedor que devia ter a palavra, o dono que devia manter a palavra, não tinha. Então, se você tem colaboradores na tua empresa, honre esses colaboradores. Honre as pessoas que estão na lida contigo. Eu não tenho colaborador, mas de repente tem alguém que te dá suporte. Honre essa pessoa também. Então, se você tem um compromisso, mantenha esse compromisso. Porque, olha só, esse comportamento, ele impacta diretamente nos resultados da empresa. Outro dia eu estava falando com um cliente que falou que ia parar com o convênio da empresa dele. Mas o convênio era responsável por 70% do faturamento da empresa dele. E aí, então ele só resolve parar com o convênio e não pensa em mais nenhuma outra alternativa. Como é que ele vai suprir essa lacuna dos 70% se ele acaba com aquele convênio? Então, quando você pergunta para a pessoa, ela diz, não tem nada de errado. Tá, mas e aí, o que você vai fazer para constituir o restante daquele faturamento? Porque as contas continuam vindo, os boletos continuam vindo. E para você ver como é que a mentalidade do empreendedor é importante, eu vou te falar de uma história de uma empresa que provavelmente você já ouviu falar. A Starbucks, é aquela empresa de café, uma das cafeterias mais famosas do mundo. Então, quando ela começou lá em Seattle, nos Estados Unidos, como uma empresa bem pequenininha. Tinha um senhor chamado Howard Schultz, que trabalhava para uma empresa de utensílios domésticos.
E ele fez uma visita nessa cafeteria. Quando ele entrou, ele achou muito legal. Era uma cafeteria pequenininha, mas que proporcionava uma experiência de café muito boa. Ele se apaixonou tanto que ele resolveu trabalhar ali. Mais tarde, ele foi visitar umas cafeterias lá na Itália e se impressionou com a experiência que era oferecida para os clientes de lá. Ele pensou assim, por que não a gente fazer uma coisa dessas lá em Seattle? Trouxe a ideia para fazer um café latte e o pessoal assim da Starbucks não gostou muito ali, os donos, né? Mas fizeram meio a contragosto, foi um sucesso, mas não, isso aqui vai mudar o foco dos nossos negócios. Alguém já deve ter ouvido falar uma frase assim, né? E não vai dar certo. E ok, sabe o que o Howard fez? Saiu, né? Se não é compatível mais com os valores, com as ideias que ele tem, então não é para ele. Ele saiu e fez a própria cafeteria. Nessa cafeteria, ele implementou essas mudanças que ele tinha muita vontade de fazer na Starbucks. O que aconteceu? O negócio foi um sucesso. Então as pessoas vinham experimentar aqueles cafés diferentes que ele estava oferecendo. O que aconteceu? A Starbucks perdeu o sentido e foi ser oferecida ali para o Howard, que comprou, é claro, e agora vocês já sabem que se deu na história, né? Mais aí de 30 mil lojas espalhadas pelo mundo. Então ele conseguiu implementar com grande sucesso todas aquelas ideias que ele tinha acerca do café, processos e também a sua mentalidade de trabalhar com as pessoas. Ele poderia ter ido na vibe lá dos proprietários da primeira Starbucks, ok, né? Então vamos fazer só assim, é isso que nós temos, é isso que nós conhecemos e não vamos mudar nada. Mas a mentalidade dele e as ideias foram muito mais fortes e garantiram o quê? Sucesso. Então isso é que a gente fala de correr os riscos calculados, porque ele apostou numa ideia que deu muito certo. E quando a gente fica com aquela ideia assim na caixa, que mas isso aqui vai dar trabalho, ou isso aqui vai mudar completamente o foco da nossa empresa, às vezes é a questão que você precisa fazer que vai te diferenciar das outras empresas, dos outros negócios. Então, se você já tem um negócio, pense, qual é o seu grande diferencial perante aos seus concorrentes? Perante as outras organizações que estão aí ao seu redor, qual é o teu diferencial? Se você não conseguir identificar qual é o seu diferencial, você precisa buscar você precisa criar um diferencial para que você possa se destacar de alguma forma no mercado, senão você só vai ser mais um ou vai ser o quê? Uma cópia, né? Você quer ser uma cópia, quer ficar sendo conhecido como, esse ali copiou a ideia do outro que estava ali do outro lado da rua. A gente vê muito isso nos empreendimentos. Alguém abre uma loja na esquina e daí do outro lado abre uma outra loja do mesmo segmento, né? E as pessoas, elas precisam se reinventar. Então, se você quer copiar a ideia do outro, qual vai ser a grande inovação que você vai proporcionar? Porque não é só copiar, eu preciso fornecer uma experiência, eu preciso fornecer algum diferencial para que o cliente opte a vir ao meu estabelecimento e não ao do concorrente. Então, que tipo de empreendedor você é? O empreendedor que inova ou o empreendedor que copia? Então, quais são os benefícios dos comportamentos do empreendedor para a sua empresa? Se o empreendedor consegue se comunicar bem, no que ele pode ter sucesso? Nas suas vendas, em articular ações com a sua equipe, a conseguir uma equipe mais engajada dentro da sua empresa. E aí é um comportamento aqui que eu preciso desenvolver, porque muitas pessoas se comunicam, mas elas se comunicam mal pra caramba, não é? Quando vai dar um feedback, não vai lá e fala às vezes de qualquer jeito, que magoa a pessoa, distrata a pessoa e não oferece nenhuma oportunidade de melhoria para aquela pessoa, porque só enxerga coisa ruim. Eu já conheci pessoas também que estavam cansadas de trabalhar para os outros e resolveram empreender, abrir o seu negócio e assim,
super entusiasmadas com essa opção, né? O único problema é que não tinha cabeça de empreendedor, não tinha mentalidade de águia empreendedora, porque sabe o que fazia? Ficava ali perdido vendo vídeos do YouTube, perdido vendo rede social. E quando você está na empresa dos outros, você tem que produzir, certo? Você tem que mostrar a tua produtividade, você tem que, lutar ali. E na sua empresa, quem é que vai te mandar, né? E aí, você vai ficar esperando que alguém venha te dizer o que você tem que fazer? Não, a gente tem que desenvolver essa mentalidade do que é minha empresa. Eu preciso do melhor para mim. Então, como que eu vou fazer? Vou esperar alguém me mandar? Vou esperar o cliente bater na minha porta aqui e dizer, e aí, cadê? Onde está? Eu preciso desenvolver esse comportamento de águia empreendedora e partir para ação. Eliminar a procrastinação da lista e fazer o que precisa ser feito. Colocar a mão na massa mesmo. Porque ser empreendedor não é só louros. É você trabalhar mais que os outros. É você pensar fora da caixa e é você ajustar os seus comportamentos. Porque a empresa é reflexo, do dono, é reflexo do CPF. Então, nós precisamos trabalhar coisas em nós para que a produtividade da minha empresa aumente. Então, se eu fico perdendo tempo com redes sociais, quem estará produzindo por mim naquele lugar, né? No meu negócio? Às vezes a gente está falando de um MEI, que é só ele, é só a pessoa. Então, não tem um funcionário, não tem mais ninguém, é ele e ele. Se ele não fizer por ele, quem fará? Como que os negócios acontecerão se você não tirar a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito? Empreender é para pessoas que têm essa mentalidade realmente de águia empreendedora, que vai fazer as coisas tomarem forma, que vai fazer as coisas acontecerem como são para acontecer. Porque senão o que vai acontecer? Vai entrar lá naquelas estatísticas das empresas que fecham. Porque elas não fecham só por falta de planejamento, também vão fechar por falta de comportamento do empreendedor, do comportamento de produzir, do comportamento de inovar, do comportamento de comunicar. Eu preciso desenvolver habilidades para gerir um negócio. Não é só eu acordar e vou empreender. Eu preciso me perguntar se o meu perfil é para aquele negócio, se o meu perfil serve para aquela atividade. E a partir do momento que eu descobrir se não serve, então ok, o que eu farei para mudar o meu perfil, para adequar para aquilo que eu quero? Porque, olha só, nós não temos todas as habilidades desenvolvidas, mas se a gente tem vontade e coragem, a gente vai. A gente faz e a gente melhora. Porque o empreendedor, ele não pode ser uma pessoa acomodada. Já viu águia acomodada? Claro que não. A águia é um ser ainda que precisa atirar os filhotes para fora para eles voarem. O empreendedor, ele precisa ter essa coragem, precisa ter essa atitude, mas ele precisa ter também planejamento e observar os seus comportamentos, quais são os comportamentos que impulsionam o negócio e qual é o comportamento ou os comportamentos que sacaneiam o teu negócio. Se a gente não tiver consciência disso, o negócio vai para o brejo. Não tem outra alternativa. Vou aproveitar até para falar de um outro comportamento. Você já deve ter conhecido alguém que às vezes fica mudando de ideia. Te diz uma coisa e daí quando você vai cobrar aquilo, ela inverte a situação. Ela diz, não, mas isso era na semana passada, agora é diferente. Tá? O empreendedor, ele precisa ter consistência. Então, se ele diz uma coisa, ele precisa cumprir com aquela coisa. Se era um prazo, se foi um orçamento, coloque uma data. O que é combinado não sai caro. Então, o orçamento é válido por 10 dias. Está ali. Se você quiser alterar o valor depois de 10 dias, você está livre. Mas comunique.
Não deixe isso subentendido. Então, tenha consistência, transmita confiança para as pessoas que estão perto de você, para que elas confiem no teu produto, no teu serviço, no teu negócio, porque não é assim, quando uma pessoa gosta, ela conta para umas 2, quando a pessoa não gosta, ela conta para umas 10. E aí, tu prefere ser falado de que forma? Do lado bom ou do lado ruim, do lado da incompetência? E nós ainda temos aquele empreendedor que tem dificuldade de delegar as atividades. Então, fica centralizando todos os processos nele e o que acontece? As coisas empacam dentro da empresa. Então, as coisas não andam, porque fica esperando o aval do cidadão ou da cidadã. Nós precisamos ter a habilidade de delegar atividades para nossa equipe. Às vezes, nem dentro da casa a pessoa consegue delegar as coisas, fica centralizando tudo o que acontece e fica sobrecarregado. E como que uma pessoa sobrecarregada vai render? Como uma pessoa sobrecarregada será produtiva dentro da empresa? Então você fica aí afundado em vários processos e depois fica culpando os outros que as coisas não andam. Mas e aí, empreendedor? Tá? Qual é a tua responsabilidade nisso? Que tal a gente começar aí a pensar nessa questão de delegar e fazer este treino? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Um outro assunto que eu quero falar também é das formas de resolver essa questão do meu comportamento, meu negócio. Você pode tentar resolver dessa maneira aqui, que não é a maneira certa, é dizer assim: ah, mas a culpa é do governo, que agora as pessoas não têm dinheiro para comprar no meu comércio, na minha loja, não tem dinheiro para comprar o meu serviço. Ah, a culpa é dos meus funcionários que não sabem vender, não sabem atender. A culpa é dos correios que extravia. Enfim, tanta culpa para tanta gente. Quando você vai olhar para dentro, quando você vai olhar e perceber qual é a tua responsabilidade em tudo isso, qual é a mudança que você precisa fazer para parar de reclamar, para os processos andarem e para realmente a produtividade acontecer no teu negócio. Mas também temos a outra maneira, que é a maneira certa, que é ter o que? Mentalidade de crescimento. E isso é um comportamento que uma águia empreendedora sempre vai ter, tá? A mentalidade de crescimento, que é entender o quê? Que a gente não sabe tudo, que a gente não vai acertar sempre, mas que para cada erro que a gente tiver, a gente vai tirar um aprendizado, para que não erre novamente naquela mesma questão. Então, mentalidade de crescimento é você aprender com o teu erro, porque o erro ele precisa ser um aprendizado para a gente, para que a gente não cometa novamente a mesma coisa, na mesma questão. Então, aprenda. Você quer ser uma águia empreendedora? Já começa a desenvolver essa mentalidade de crescimento, que eu tenho certeza que vai te ajudar não só no teu negócio, mas na tua vida pessoal, na tua vida familiar, nos teus relacionamentos e onde quer que você vá, ok? Então, o que você vai poder fazer para já pensar nesse caminho assim? Poxa, já está falando tanto em águia empreendedora, que águia é essa? A águia é um ser que tem visão, é um ser que tem coragem, é um ser que enfrenta os desafios e é um ser que é muito assertivo nas suas ações. Então, nós precisamos desenvolver essas habilidades e muitas outras. Você quer ser uma águia? Já comece com uma pequena atividade que eu vou te dar aqui, que é o que? Delegar. Olha para todas as atividades que você tem que fazer. Escolha uma delas para delegar para alguém. Quem você acredita que possa fazer aquela atividade? Ai, Josi, mas e aí a pessoa não sabe? Não sabe, treina. Não sabe, ensina. Você também não sabia um monte de coisas e aprendeu? Nem sei se aprendeu, né? Espero que sim. Mas ensine a pessoa como você quer. Mostre para ela quais são os critérios para que ela também tenha segurança no que ela estiver fazendo, para que ela entenda qual a importância daquela tarefa, daquela atividade, porque já cansei de ver chefes jogar assim, faz aí.
Tá, e faz aí para quem, para quando, como, onde, com quem, né? Quanto custa, até quanto eu posso gastar, porque só chega assim e joga na mão, faz do teu jeito. Depois a pessoa faz do jeito dela e é o jeito que não tá certo. É o jeito que o chefe diz assim, você tá fazendo errado, não era assim que eu queria. Quando foi que você disse o que você queria? Então, comece a mudar essa mentalidade. Escolha uma tarefa, escolha a pessoa, delegue e informe exatamente o que você quer. Tá? Exatamente o que você espera que ela faça, para que ela possa corresponder às suas expectativas. E se ela não acertar, lembra da mentalidade de crescimento. Ajude-a, tá? Dê o feedback e treine para que ela faça melhor da próxima vez. Porque a gente é assim quando faz alguma atividade diferente. A gente não vai ali meio com medo. Ai, será que eu vou acertar? Ou fica com vergonha de fazer? Vira aí uma estrelinha na frente de todo mundo. Nossa, eu lembro que eu virava estrelinha quando eu era criança. Se eu for virar uma estrelinha aqui, eu me esborracho. Mas se eu estivesse participando de um treinamento, com certeza eu teria que dar o meu jeito e ir aprimorando, virar estrelinha. E aí, o que você está precisando melhorar na sua vida? Né? E como você vai colaborar com as pessoas que estão ao teu redor, né? Já trabalhando a parte de delegar atividades. Espero que realmente você delegue uma atividade para alguém, porque isso vai te ajudar a te tirar um peso das costas, porque chega de ficar sobrecarregado, chega de ter que levar tudo sozinho nos ombros, tá? Você pode pedir ajuda para as pessoas, mas ensine-as, mostre o caminho para elas, para que elas possam fazer da melhor forma possível e para que você se estresse também o mínimo possível, porque não é bom. Assim, quando a gente dá uma atividade para alguém, explicou, e a pessoa vem ali, por exemplo, com um relatório, te mostra um relatório às vezes muito melhor do que você pediu, porque você mostrou o caminho, não deixou livre, faz aí do jeito que você acha. E às vezes a pessoa não tem essa expertise, essa experiência. Então colabore, né? Ensine, treine. Cada investimento que a gente faz no treinamento de pessoas, isso é revertido no melhor atendimento, na motivação, no aumento da produtividade. E isso, eleva o quê? O faturamento. A gente tem empresa para quê? Para dar lucro, não é? A empresa não tem que ter lucro? Então, vamos conseguir lucro já começando a delegar atividades. E outro dia eu ainda estava falando com um cliente que disse assim, mas é que a minha empresa fatura, entra dinheiro, tá tudo certo, não tem nada de errado, eu tô bem. Tá, e aí? Me diz por que então tu fica se queixando que não tem dinheiro? Que nunca tem dinheiro para fazer as coisas que você quer? Quem tá tapando o sol com a peneira com esses comportamentos? Como é que diz que entra dinheiro, que fatura bem, que tá tudo certo e depois vem com a queixa dizendo que nunca tem dinheiro, que nunca consegue investir em nada, nunca consegue realizar projetos pessoais? Como está o seu comportamento empreendedor? Você está alavancando a tua empresa ou afundando a tua empresa? Se a empresa foi feita para dar lucro, ela tem que dar lucro, sobrar dinheiro em caixa e ainda sobrar dinheiro para você, porque o empreendedor também merece um salário, merece um rendimento, porque eu já cansei de ver, tá? Proprietário de negócio reclamar que está sem dinheiro e daí paga todo mundo e fica ali no 0 a 0 e acha assim que a vida de empreendedor é isso, que é nunca sobrar. A empresa é para dar lucro, ela tem que caminhar sozinha e tem que sobrar a parte do dono. É para isso que a gente abre empresa, é para ter faturamento para a gente, é para ter receita para os nossos projetos pessoais também. Então, se você é um empreendedor que está sentindo que não está sobrando a tua parte, epa! Vamos dar uma olhada nesses comportamentos, que esses comportamentos aqui estão refletindo nos rendimentos do teu negócio, no teu faturamento. Então,
Avalie aí como é que tá o comportamento aqui dessa peça, né? A partir dessa visão, eu tenho certeza que se você fizer uma avaliação bem boa dos teus comportamentos, vai assim iluminar o que está acontecendo de errado, o que você realmente precisa dar atenção para ter lucro no seu negócio e desenvolver o quê? A mentalidade de águia empreendedora. Espero que essa informação tenha ajudado você para desenvolver ainda mais a tua mentalidade de águia empreendedora e até a próxima!